E aí, beleza? Suave. Vamos nessa. Vamos nessa, terminada a quarta-feira, jornada aqui, alguma produtividade, alguns atendimentos e vamos pro resto da jornada, né? Que é o restinho aí, algumas três horinhas de trabalho para angariar uns troquinhos de lucrinho vendendo espetinho. Moto não pode mais à esquerda, quer dizer, não é que não pode, durante 30 dias ainda pode. Não tem multa ainda, mas terá. Então vou aproveitar os últimos momentos aqui na deliciosa pista. Quando está assim é deliciosa, né? Pista expressa da Marginal Pinheiros. Falar sobre um assunto, tá fresquinho, né? Acabei de pegar ele hoje aí, né, nas minhas andanças culturais. Sério mesmo, cara? Vou ter um Zé Melecão aqui na frente, é isso? E falar sobre isso. Eu já falei sobre vegetarianismo, veganismo. São assuntos que estão cada dia mais, né, são costumes que estão cada dia mais presentes no nosso dia. Eu já falei sobre o que eu acho, mas eu achar e ter alguma razão em relação a isso é uma distância bem grande, já que eu não sou um especialista da área. Mas um pouquinho do que perto de 50 anos de idade, com alguma coerência que eu tento levar na minha vida, a gente pode tirar algumas conclusões ou ter algumas noções básicas. Eu tenho na minha cabeça aqui principalmente o vegano, aquele que não tem nenhum contato, nem só alimentar, mas também alimentar com nada que tenha relação com animal. Eu acho, particularmente aqui, isso é eu achar, é o meu achismo, tá? Que a falta de proteínas básicas que só na alimentação, no mínimo derivada do animal, pode causar algum dano para nós. Claro que o consumo também causa alguns danos. Cara, é assim, a gente começa a morrer quando nasce, né? Então, a questão é que você precisa fazer certas coisas, usar certas coisas. Então, isso é só o meu achismo, né? Já falei sobre isso. Isso não é novidade no que eu estou aqui contando, certo? De que eu acho que principalmente o vegano. O vegetariano, ele ainda depende eu acredito que ainda seja assim, pelo que eu me lembro, quando eu ia em restaurantes vegetarianos, eu me lembro que tinha não tinha restrição, por exemplo, do leite para fazer uma massa, alguma coisa assim, do ovo para fazer uma massa, para fazer o próprio omelete, enfim, em si. E principalmente essas proteínas, leite e ovos,
Com muita dificuldade você vai encontrá-la. Ah, existe leite vegetal? Existe. Ele tem uma porção proteica extremamente insignificante comparado à porção proteica que o leite natural, ou pelo menos derivado do natural, tem. Tá chato, você vai deixar ou não vai deixar? Como funciona aqui? E isso é uma grande diferença. Uma grande diferença. E aí hoje, só para, assim, eu acredito que o vegetariano, nesses limites, nesses contextos, tenha poucos problemas. Tem até uma vida mais leve, digestões mais leves, esse tipo de coisa. Menores índices de câncer e tudo mais. O vegetariano. Porque ele põe um pouco de ovo, um pouco de leite na sua dieta. E hoje, revendo, né? Porque fazia um tempinho que eu não entrava. Nas minhas leituras, né? Vejo lá que na Bélgica foi decretado a proibição da cultura vegana, do veganismo, do costume vegano a crianças. Principalmente bebês. Sem acompanhamento. O que acontece é assim, primeiro, o vegano mesmo, é muito mais caro. É bem mais caro. Qualquer produto vegano é mais caro. Se você tirar o consumo mais, a matéria-prima mais abundante, mais comercializada, e usar coisas mais raras, você terá que pagar mais caro por isso. Básico, assim, menos procura, maior o preço. Houve casos de algumas mortes de bebês que eram alimentados de leite vegetal, apenas leite vegetal. Sim, o lactante, né? O bebê ainda antes dos 6 meses, ele basicamente, pelo menos nos 3 primeiros meses, ele basicamente só mama, só tem leite, somos mamíferos. E aí você tem um perigo enorme de, por exemplo, como infelizmente é relativamente comum, mães que não produzem leite suficiente. Eu tenho lá minhas dúvidas se essas pessoas têm alguma restrição em relação ao leite materno. Eu espero que não. Senão eu enlouqueci de vez, né? Então eu vou trabalhar na ideia de que algumas mães que não têm leite, que têm a cultura vegana, alimentaram seus filhos apenas com leite vegetal. E alguns bebês, são raros os casos, mas aconteceu, morreram de inanição. Então o que se exige, não é que o governo belga está eliminando a possibilidade de criação de crianças por pais veganos com o que eles consomem, com o costume alimentar deles. A questão é que eles exigem que o governo belga fiscaliza que os pais comprovem o acompanhamento restrito, acompanhamento médico restrito. Porque, sim, segundo especialistas, há formas de se criar os filhos, de se educar os filhos, mesmo ainda não optantes por uma cultura específica, porque veganismo é muito mais do que só alimentação, é cultura, né? Mas na parte alimentar exige um acompanhamento muito mais minucioso e muito mais caro. E não é todo mundo que tem condições de fazer isso. Então o que acontece? O cara vai,
lê e tenta e encontra o produto e tal, enfim. Mas não se sabe os males que podem causar a criança, principalmente pela fase em que ela se encontra, de desenvolvimento completo, aliás, de continuação de desenvolvimento. Porque a história essa coisa de prematuro é bem complicada. O ser humano em si, ele nasce prematuro. Compare o ser humano a vários e vários e vários outros tipos de animais. Uma enorme maioria de outros animais já nasce autônoma. Muitos e muitos animais nascem sem a mãe. O código genético já manda ele fazendo o que ele vai fazer. O ser humano, se ele nascer e for deixado, ele morre em algumas horas. A reserva que ele acumulou da mãe irá embora. E ele não conseguirá se alimentar sozinho. Então o ser humano é prematuro. E aí esses primeiros meses, ele precisa de praticamente uma bomba proteica, calórica, para acumular e ser absorvido por um metabolismo muito mais acelerado. Eu estou me irritando com esse sujeitinho aqui na minha frente, né? E aí, olha o que a gente ganhou. Aí você passa, seu pilantra. Pilantrinha. E é uma situação realmente bem delicada. Tá comprovando que... Não é isso, não é só isso. O que eu acho ou não, já falei, não tem importância. Eu estar certo ou errado é apenas uma loteria nesse caso. Eu não sei exatamente o que eu estou falando. E sim, se não tiver... E qual que é... A que se resume, do que se trata esse acompanhamento específico de uma medicina especializada no assunto, que por consequência é mais cara? Se trata da administração do acompanhamento sanguíneo, do acompanhamento do crescimento e da manipulação de suplementos, de complementos vitamínicos. Ok, e aí? E como vai fazer para se identificar que o suplemento vitamínico que a criança está tomando não esbarra em nenhum conceito, em nada que se use algum animal? Nenhum daqueles elementos é retirado de algum composto animal que está no complemento alimentar. E enfim, né, isso é a pergunta, não é resposta, não é conclusão. É um pouco estranho para mim. Eu compreendo, eu não concordo, mas eu compreendo o que acontece aí. É uma situação bastante delicada. Porque o que acontece? Nós não tivemos ainda pessoas adultas que foram criados 100% no veganismo e que continuam praticando isso irrestritamente. Então, assim, como o veganismo é um movimento muito novo, uma cultura muito nova, são hábitos muito novos, muito recentes, então não se tem os estudos ainda. Então o acompanhamento é muito necessário. Agora, me desculpa, você está artificializando o que a proteína animal te dá. Me desculpa entender dessa forma, mas, cara, desculpa, é isso. É isso. É o mínimo possível? É o mínimo possível, mas entenda. Então, que principalmente na fase em que você está... Oh, meu Deus do céu! Hoje é o dia dos conversadores. Assim, aí entra não só uma questão de biológica específica
como um conceito mais perigoso que passa por um momento que dá a sensação de que estamos falando de um dogma. Estamos falando de algo que, igual às religiões, são impostos às crianças. Porque elas não entendem, não têm capacidade e condições de escolher por isso. Mesmo que já seja uma criança articulada que saiba falar quero ou não quero. Mas ela não tem condições de entender a dimensão do que está acontecendo. Então, cria mais um problema, né? Como é que faz assim? Sabe? Porque ela vai, depois de determinado momento, essa criança vai questionar e vai concordar ou não com aquilo que recebeu quando não tinha condições de optar, de escolher. Sim, quem tem que escolher é o pai e a mãe, e acabou. E o pai e a mãe escolhem o que eles acham melhor para eles mesmos. Ok. Só que o pai e a mãe esquecem que eles não foram criados, desde bebê, veganistas. E isso é um problema. Isso é uma questão de que mesmo o leigo tem que levar em consideração. Tem uma coisa chamada memória de cálculo na área que eu trabalho agora. Não, sempre teve na área que eu trabalho, mas eu estou usando muito mais esse contexto nesse momento. E acho que a formação, né, biológica das pessoas, ela tem um pouco a ver também com essa questão da memória de cálculo. Basicamente, eu conheço pessoas e conheço pessoas que também falam a mesma coisa que eu. Eu conheço pessoas, principalmente jovens, muito jovens, que são veganos, que não comem nada de carne, que exigem inclusive que os pais não comprem, não comam, não façam. Enfim, aí é uma questão comportamental, mas que me dão a sensação de uma aparente fragilidade. Não é só a magreza extrema, não é só isso. É também uma relativa letargia, uma lentidão mental. Não que não sejam inteligentes. Ao contrário, isso não tem a ver. Eu estou falando de velocidade de raciocínio, de tomada de decisão, de reflexo. Eu tenho esta sensação. E já falei com algumas pessoas sobre o mesmo assunto e tenho em comum algumas pessoas que acham o mesmo, de outras pessoas as quais eu não conheço. Então, na minha opinião, eu acho um absurdo. Eu acho que o pai que leva isso em consideração, ok, eu compreendo. Mas eu não concordo e acho que o cuidado deve ser muito maior. Porque uma coisa é você tomar uma decisão comportamental para você. Outra coisa é você colocar teu filho na sua decisão comportamental, sendo que você não tem todas as variáveis para poder medir. Para poder medir justamente o resultado de uma infância que você não teve, de um estudo que ainda não existe. No fundo, você está trabalhando apenas e tão somente com teorias. E é perigoso trabalhar com teorias, porque você pode estar pensando que está levando todas as variáveis em consideração, mas não está. Quando eu falo memória de cálculo, é justamente isso. A formação biológica daquele cara, imagina um rapaz de 30 anos que tem um filho. Ele se tornou vegano desde os 20 anos. Então, até os 20 anos, ele tem proteína animal no corpo dele. Beleza? De alguma forma, mesmo que ele fosse vegetariano já, só tomasse leite, só comesse ovo, ou derivados com ovo. Entendeu? Então, essa é a memória de cálculo que ele carrega. Não será a mesma do filho dele. E é realmente um assunto bastante polêmico. É claro que isso não pega as massas ainda hoje em dia. Quem dera a massa pudesse ter
condições de optar aqui no Brasil sobre ser vegano, vegetariano. Não, 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 não. A massa tem que tentar fazer o salário fechar até o fim do mês, comprando o melhor possível com o menor valor possível. Então, não dá para ter esse luxo. Você acha que eu não gostaria de... Eu que sou de uma classe média. Isso aqui tá torto. A máquina ficou totalmente torta agora aqui. Bem torta. Caiu, né? Foi pra fora, né? Tá me dando certo trabalho essa maquininha ultimamente, viu? Pera aí. Aquela narigueira, a original, nem era original, né? Eu realmente preciso dar uma melhorada nisso. Não lembro direito o que eu estava falando, mas assim, a população. Você acha que eu não gostaria de comprar orgânico? Supostamente alimentos, vegetais, verduras, vegetais em geral, que, que não tem não contém agrotóxico. Só que eles são muito mais caros. Eu não conseguiria sustentar nesse momento. Imagina um vegetarianismo, imagina um veganismo. Não rola, né? Bom, eu não seria vegetariano. Eu não estou preparado. Tem algumas coisas que eu não estou preparado para ser. Eu ainda não estou preparado para evoluir e talvez eu não consiga evoluir nesse sentido na minha vida. Eu não vou conseguir, ainda não consegui tomar café sem açúcar. É um contexto básico aí que está rolando há muito tempo. Pessoas muito próximas já tomam café sem açúcar numa boa. E eu ainda não. Isso vai ser difícil. Isso eu posso conseguir. Agora, deixar de curtir carne, eu gosto, é gostoso. Eu vendo aqui, complementa a minha renda. Eu vendo meu churrasquinho, cara. Vamos, mano, abre pra mim, pelo amor de Deus. Então, vai dar a impressão que eu tô puxando a minha sardinha só e tá tudo certo. Não, não é isso, não é assim. Eu avalio, realmente. Vegetariano seria uma coisa legal. Ai, amor, você pôs o carro super pra frente. Caramba, mano. O carro super pra frente. Tá bom, vai, faz parte, fazer o quê? E é isso. Que se pense melhor, viu, gente? Porque as suas decisões, ok. Você, adulto, responsável, vai lá e decide. Agora a criança vai pagar pela sua escolha e tome muito cuidado com ela. Beijo do gordo.